João 17. Nós vamos começar a estudar sobre José, a juventude de José e o relacionamento de José com o mundo. Como foi o relacionamento dele com o mundo. Essa conversa, nós vamos ficar umas 2 ou 3 reuniões. Hoje eu vou dar uma ideia para vocês do que é o mundo, de como é o mundo. Vou abrir a vida de José, alguns princípios básicos do mundo. Reunião que vem, muito possivelmente, nós vamos abrir sobre o mundo e a sexualidade, o mundo e o namoro. Nós vamos abrir sobre o mundo e os lugares que dá para ir, baladas, saídas, encontros. A gente vai conversar sobre o que é possível fazer, o que não é possível fazer, até onde o Senhor está, onde o Senhor não está. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo e as pressões que ele exerce sobre nós. Vocês sabiam que a partir dos 12 anos a opinião dos amigos é mais importante que a dos pais? E isso não é errado. É uma fase. É uma fase onde a gente está saindo e começando a interagir com o mundo. O problema é que amigo, via de regra, não tem muita coisa boa para ensinar. Salvaguardando aqueles que amam muito ao Senhor. Então, a gente tem que saber se relacionar com eles. Nós vamos ver tudo isso nas próximas reuniões, essas coisas mais básicas. Hoje eu quero começar com esse pano de fundo. João, capítulo 17. Versículo 18 diz assim. É uma oração. Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Só até aqui. Vamos orar? Senhor, dá-nos graça. Dá-nos graça para falarmos e para ouvirmos. Senhor, o Senhor nos colocou de volta nesse mundo e ajuda-nos a estarmos nele, segundo a tua vontade. Abre o entendimento desses jovens. Levanta neles aqui pessoas que se posicionem. Levanta neles aqui pessoas que amem ao Senhor, a tal ponto de não terem medo de se posicionar diante do mundo. Ajuda-nos, eu peço, em nome de Jesus. Amém. João 17 todinha é uma oração. É a última oração que o Senhor faz antes de subir na cruz do Calvário. Quem sabe me dizer o tema dessa oração? Ele ora pelo quê? Tem um tema central, que às vezes é dividido em várias pequenas coisas. Qual é o tema central? Vocês sabem? Vejam o versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Vejam 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Versículo tem mais um texto. 21. A fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Certo? Então, o tema central dessa oração é qual? Unidade. Certo? É uma oração por unidade. Qual é a palavra que mais aparece nessa oração de unidade? Vocês sabem me dizer? A gente imaginaria que é um, que é o Pai, eu. Vocês sabem qual é a palavra que mais aparece nessa oração sobre unidade? A palavra mundo. Ela aparece 17 vezes nessa oração. Pensem comigo. Por que a palavra que mais aparece na oração de unidade é mundo? Você consegue entender o trocadilho? O que mais afasta a gente da unidade com Deus? O mundo. A partir dos 12 anos, você vai começar a transitar com o mundo. A partir dos 12 anos,
Você vai começar a sair mais tempo da sua casa. Você vai começar a fazer trabalho na escola, ficar mais tempo. Você vai começar a ir na casa dos amigos para ficar mais tempo. Você vai jogar aquela bolinha até a hora que estiver escurecendo, coisa que antes teus pais não deixavam. Agora eles já deixam. Você pode chegar um pouquinho mais tarde. Daqui a pouco você vai ficar até um pouquinho mais conversando com os teus amigos. Você vai querer ficar um tempinho um pouco maior no intervalo. Não pode falar recreio, né? No intervalo, recreio não cola bem. Você vai ficar lá no intervalo um pouquinho mais com os teus amigos, conversando sobre coisas. Tudo isso é natural. Você precisa começar a interagir com o mundo. Deus tem que ter boca neste mundo. Ele vai usar as nossas. Deus tem que ter braço nesse mundo, perna nesse mundo. Deus tem que ter coração nesse mundo, gente sensível. Ele usa os jovens para abraçar essa humanidade, para falar com essa humanidade, para caminhar com essa humanidade. Deus tem que ter um rosto. Ele usa o rosto da juventude para interagir com essa vida. A questão, meus queridos, é que a palavra mundo, ela tem 3 sentidos no original, especialmente 2 sentidos são muito importantes. Tem uma palavra que significa aion, que significa uma era, um tempo estabelecido. Mas existe uma outra palavra chamada, no original, chamada cosmos, que significa aparência, sistema. Significa um arranjo, significa um adorno. Quem aqui não gosta de uma coisa adornada? Quem aqui não gosta de um arranjo bem feito? Tenta entender, o mundo, ele não vai nos aparecer de uma forma perigosa. O mundo vai nos aparecer de uma forma adornada, de uma forma bonita. A palavra mundo, literalmente, ela significa aparência. A palavra mundo no original, no grego original, ela significa cosmos. Vai ficar bem claro para vocês. Que é da onde deriva a palavra cosmético. As meninas, o que um cosmético faz? Esconde uma coisazinha que está longe de ser bonitinho. Pelo menos vocês acham, né? O cosmético, ele esconde uma coisa que eu não gosto. Então a palavra mundo, ela é uma aparência, ela produz uma aparência que não constitui a verdade daquilo que é. Depois de caminhar um tempo dentro daquilo, eu vou descobrir que aquilo não é a verdade que eu imaginava ser. Vocês estão me entendendo? Ou seja, olha o problema que nós temos. A partir dos 12 anos, quem aqui tem 12 anos? Levanta a mão. Alguém tem abaixo de 12? Quem tem 13? Fica de pé, por favor, os dois. Fica de pé. Não senta, não. Muito bem. Gente, olha lá, olha o tamanho. A carinha deles. A partir dessa idade, continuem de pé, por favor. A partir dessa idade, nós vamos colocar eles numa coisa que é enganosa, que tem uma aparência que não constitui, obrigado, pode sentar, que não constitui verdade. Uma coisa que pode esconder atrás de si algo extremamente perigoso. E a gente simplesmente não observa. Ao lidar com o mundo, você tem que entender que você está lidando com uma coisa que é uma aparência, mas que não traz a realidade que você supõe que ela tem. Vocês estão conseguindo entender isso? Quanta gente, quantas pessoas iniciam um namoro, por exemplo, que promete ser o céu na terra, e que com 2, 3 meses viram um inferno na terra. Porque aquilo que aparentemente era, simplesmente não é. Quantos aqui constroem uma amizade
onde você gosta tanto da pessoa, e depois de um tempo você descobre que fala mal, que difama, que te expôs, que te usou, e aquilo que você achou que era, simplesmente não é. Não dá para, até os seus, em torno dos 25 anos, então presta atenção, dos 12 aos 25. Quem tem 25, levanta. Alguém tem aqui em torno de 25? Não. Levanta, por favor, querido. Quem tem acima de 20, levanta. Tá. Então presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Lembram os 3 menininhos que se levantaram? Da idade deles até a idade de vocês, não dá para se relacionar com o mundo sem a ajuda dos pais. Não dá, pode sentar. Se vocês tentarem se relacionar com o mundo sem a experiência de um adulto, sem um adulto orientar vocês, vocês vão ter o risco de pôr a mão numa coisa que é perigosa, que é enganosa. Por quê? Porque a palavra mundo significa arranjo, aparência, adorno. Não é apenas uma aparência, é uma aparência bonita. Tanto que o texto de João, quando fala do mundo, nós já vamos ler, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que está no mundo não provém do Pai, provém do mundo. Ora, o mundo produz em nós muitos desejos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Tudo isso está dentro do mundo e vai atraindo os corações da gente. Agora, a ordem que o Senhor dá é uma ordem muito simples. O Senhor diz assim: Pai, assim como o Senhor me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Vocês têm que ser enviados ao mundo. Vocês vão ser enviados ao mundo. Vai ficar estranho vocês terem 15, 18, 20, 22 anos e vocês não saírem de casa. Vocês não terem amigos. Vocês não construírem relacionamentos. Vai ficar, no mínimo, muito estranho. Isso não é um crescimento normal. No crescimento normal, nós vamos até o mundo. A questão é, eu estou indo reconhecendo que ele é perigoso, reconhecendo que ele tem uma aparência que pode ser enganosa ao meu coração. Eu acho que vocês estão conseguindo me entender, certo? Vejam, no capítulo 16, versículo 28, olha como que Jesus fala sobre o mundo. Ele diz assim: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então, Jesus saiu de um relacionamento com o Pai, entrou no mundo e ele aprendeu a viver nesse mundo. Jesus teve 10 anos, 12 anos, 18 anos, 20 anos. E a Bíblia diz que a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas. Então ele sabe o que é as lutas que um jovem passa, porque ele também foi jovem. Só que ele se relaciona com o mundo com a mente do Pai. Ele deixa o Pai. E ele vai perguntando para o Pai: Pai, isso daqui está de acordo com a tua vontade? Pai, isso daqui vai refletir a tua glória? Pai, Cristo vai ser edificado. Ele não perguntaria, né? Mas a vida do Pai vai ser edificada em mim nisso. Nós temos que perguntar: Cristo está sendo edificado em mim através disso daqui? Queridos, uma vez eu ouvi uma verdade do irmão Paulo Bornelli em Maringá. Eu era jovem ainda quando eu ouvi isso dele. E é uma verdade. O Paulo disse assim: César, pensa comigo. Como que é mais fácil você matar um cachorro? Você dá para ele uma bolinha de veneno, ou você dá para ele uma bolinha de veneno dentro de um pedaço de carne? Qual você acha que é mais atrativo para o cachorro? O pedaço de carne. Porque o que ele vê? O pedaço de carne. Ele não vê o veneno lá dentro. Queridos, o mundo é exatamente assim. Tem algumas coisas que vocês tocam que tem veneno dentro. Às vezes tem um ou outro veneno
que pode consumir a vida de vocês pelo resto da vida de vocês. Por exemplo, o veneno de uma gravidez fora de hora, uma relação sexual fora de hora. Vocês estão me entendendo? Um namoro indevido, uma relação sexual indevida, uma gravidez indesejada, e aí uma criança, todo ser humano é uma bênção, mas vinda de uma forma completamente inadequada. Acabou com a vida de uma pessoa pelo resto da vida. Uma coisa agradável, um pedacinho de carne, com uma bolinha de veneno dentro. Vocês estão me entendendo? Assim, vocês vivem dentro da escola, dentro da biblioteca, às vezes dentro da reunião, porque a Bíblia diz que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele pode plantar joio, inclusive no nosso meio, pessoas, inclusive no nosso meio, e aí você vai argumentar com os teus pais, não, mas ele está lá dentro da igreja, ele reúne com a gente, ele está lá na reunião. E às vezes pode não ser uma pessoa boa, pode não ser alguém que Deus está aprovando e os teus pais pressentiram isso. Queridos, Satanás tem dúzias de situações, mais dúzias de situações, em que Satanás ele põe uma bolinha de veneno dentro de um pedaço de carne. E aí, você simplesmente não percebe o risco que você está correndo. Então, o fato é que nós precisamos ser colocados dentro do mundo. É natural. E precisamos estar lá dentro do mundo. A questão é, com que atitude eu vou estar lá dentro do mundo? Deixa-me mostrar mais 2 textos para vocês antes de nós irmos a José. Vejam Tiago, capítulo 4. Versículo 4. Vamos começar com o versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Deixa eu parar aqui. Diz para mim, alguém aqui costuma brigar muito dentro de casa? Alguém aqui costuma falar muito com pai e mãe, responder, ter uma palavra meio difícil, grosseira às vezes, com irmãos? Sabe o que a Bíblia está ensinando? A Bíblia está dizendo assim, de onde procedem guerras que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa própria carne. Sabe por que em geral um filho briga com seus pais? Se os pais não estiverem irritando eles, o que é um pecado que pode acontecer de vez em quando, viu? A gente só irrita de vez em quando vocês. Mas isso eu vou tratar com seus pais mês que vem. Pais, não irriteis os vossos filhos. Né? Quando os pais estão agindo bem com os filhos e os filhos estão brigando com o pai, só tem uma resposta nas Escrituras para isso. A resposta é simples. Você está tendo um prazer que Deus não quer que você realize. E você está forçando realizar aquilo. Eu quero isso, 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 e eu quero fazer nesse tempo, dessa forma. É assim que funciona. De onde procedem as guerras que há? Senão dos prazeres que militam na vossa própria carne. E aí ele continua. Cobiçais, vocês desejam, e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. E aí ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A amizade do mundo é o quê? Inimiga de Deus. Simples assim. Só que eu tenho que explicar para vocês o termo amizade. O que é um amigo? Quando é que um filho de Deus, um nascido de Deus, pode chamar uma outra pessoa de amiga? Não, essa pessoa aqui é minha amiga. Quando é que você, se você tem Jesus dentro do seu coração, se você nasceu de novo, quando é que você pode dizer que uma pessoa é sua amiga de verdade? Não é apenas um colega,
não tem apenas um certo interesse. Abram em João, capítulo 15, versículo 15. Olha a definição que o Senhor deu de amizade, que o Senhor Jesus deu de amizade. Ele diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Presta atenção, você nunca mais vai esquecer disso. Qual que é seu nome? Danilo. Danilo, presta atenção no que eu vou te ensinar, querido. Quando é que uma pessoa é amiga tua e é um amigo de Deus? Quando você, junto com essa pessoa, pode falar sobre Deus. Se não rola entre vocês dois conversa de Deus, ele não é amigo. Ele é um colega. Ele é um conhecido. Mas ele não tem amizade. Está entendendo? É até perigoso. Não é que vocês não vão falar de... Você gosta de videogame, deve gostar, futebol. Vocês vão falar tudo isso. Mas de vez em quando, e de preferência de vez em sempre, tem que rolar que tipo de conversa entre vocês dois? Sobre Deus. Uma pessoa que não põe Deus na conversa com você, não procede de Deus para você. Jesus definiu a amizade dizendo assim: eu não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos, porque tudo quanto o Pai me deu a conhecer, eu tenho conversado com você, Danilo. Por isso que você é meu amigão. Você está me entendendo? Porque aquilo que o Pai fala comigo, eu e você conversamos. O Pai fala com você e você conversa comigo. Então, quando rola uma conversa sobre Deus, onde eu sou edificado, onde eu edifico o outro, é um sinal de que há amizade procedente de Deus ali. Não teve isso, eu tenho que ter reservas. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Vocês estão me entendendo? A gente se relaciona com o mundo, mas a gente se relaciona com a expressa determinação de levar Deus ao mundo. E quando Deus ganha alguém do mundo, e eu começo a conversar com essa pessoa sobre Deus, aí tudo é diferente. Aí essa pessoa pode ser incluída num rol de amizade meu. Vocês conseguem entender? Se uma pessoa não pode conversar com você sobre Deus, não pode suportar uma oração sua, não pode te abençoar com uma oração, não pode abrir um texto bíblico com você, queridos, foge, porque há uma chance enorme de Deus não estar presente nessa amizade. Agora, você pode ter um colega a quem você vai evangelizar, a quem você vai levar a Cristo, a quem você vai levar ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Estão conseguindo compreender? Então, se eu não posso pôr Deus, eu tenho que ter reservas com aquela pessoa. Aí, vocês precisam aprender a se relacionar lá na escola de vocês, com isso em mente. Espera aí, como é que a gente faz? Queridos, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe quando chama a gente. Eu fui chamado aos 15 anos de idade. E eu fui um sujeito muito mundano, mas muito mundano. Hoje, o que algumas pessoas fazem hoje, a gente se escandaliza, eu fazia 30 anos atrás. E já era um escândalo naquela época. Eu fui muito mundano, mas quando o Senhor me tirou do mundo, Ele me tirou mesmo do mundo. Quando eu falo do mundo com vocês, eu não estou falando de alguém que apenas estudou a palavra. Eu estou falando de alguém que experimentou o mundo e viu todo o perigo e o dano que o mundo deixa. Eu tive áreas na minha vida que eu levei anos para ser liberto. A minha mente levou muitos anos para ser liberta. E eu aprendi tudo isso lá dentro do mundo. Mas quando eu me converti mesmo. Entrei na faculdade com 16 anos. E no primeiro dia de apresentação, em Curitiba, um sujeito, um bicho do mato, eu vim do interior, 100 quilômetros para lá de Maringá,
Eu vim do interior, eu estava extremamente assustado, mas eu determinei uma coisa. Se Deus me pôs aqui, é porque Ele quer que eu fale dele aqui. E no primeiro dia de aula, eu me identifiquei como cristão. Mais 3 pessoas na sala, uma sala de 62 pessoas, se identificaram como cristãs. No primeiro ano de faculdade, nós iniciamos uma reunião, onde nós líamos a palavra e orávamos toda semana. Nós terminamos o curso com 8 cristãos. O Senhor nos acrescentou mais 4 irmãos. Um dos quais eu evangelizei, outros os irmãos evangelizaram, e a gente esteve fiel ao Senhor naquele período. É possível a gente se prontificar em nome do Senhor, assim como a gente também vai ser discriminado. Numa faculdade de psicologia, você falar sobre pecado é a coisa mais ridícula que tem na cabeça deles. Porque na cabeça de um santo é óbvio que não é ridículo. Explica tudo. Mas o mundo, ele vai te rejeitar por você falar do Senhor. Fale do Senhor. E as pessoas que não te quiserem, deixa aí. Porque não são as pessoas que você tem, que o Senhor Deus quer te dar. E eu vivi uma curiosidade. Porque na faculdade, a faculdade de psicologia, ela é discussão. A gente bate papo. Conversa muito, lê muito e conversa muito. E tinha uma curiosidade. Quando a gente falava sobre Deus, a roda enchia. Então a gente estava na nossa reunião lá no intervalo, aí de repente o pessoal da turma ia chegando. E a gente falando sobre Deus e todo mundo batia papo sobre Deus. Quando colocava na mesa Jesus e este crucificado, só ficava quem era atraído. Vocês estão me entendendo? Deus tem uma cara nesse mundo, uma face. A face de Deus neste mundo é a face de Cristo. Então, não tenha medo de falar que teu melhor amigo é o Senhor Jesus. Você não vai encontrar um amigo como Ele. Você não vai encontrar um amigo como o Senhor Jesus. Ele te ouve, Ele te entende, Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te orienta. A Bíblia diz que Ele é um maravilhoso conselheiro. Sabe aquela ideia que você teve um dia de manhã para resolver aquele problema difícil? E você teve aquela ideia e falou com os seus pais e resolveu direitinho e deu tudo certo. Sabe de quem foi essa ideia? Foi do seu maravilhoso amigo. Foi do maravilhoso conselheiro que você tem, que veio e ministrou a tua mente, falando com você, te orientando nas tuas situações. Vocês estão conseguindo entender os princípios? Vejam, João, 1 João capítulo 2, o texto que eu mencionei. Então já vimos o adorno do mundo, vimos a aparência, vimos a amizade do mundo. O que significa essa amizade? 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí olha o que ele diz. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência da vida, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Queridos, alguém tem uma outra versão para a palavra concupiscência aí? O que diz? O desejo. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, o poder, procede do mundo. Deixa eu te ensinar um outro princípio. Quando você está transitando no mundo, você vai num shopping. E você começa a transitar dentro do shopping. Você vai andando dentro dele. Quando você está transitando dentro do shopping, em todos nós, sem exceção, algum desejo, pum, aparece. Pode ser da carne, pode ser dos olhos. Mas algum desejo vai aparecer dentro de nós. O mundo tem o poder de despertar as coisas dentro de nós. É o que a Bíblia está dizendo.
tudo que há no mundo. O que há no mundo que a Bíblia está ensinando? O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Quem dera todos nós fôssemos como o filho de um amigo meu. Eu tenho um amigo que ele tem um filho autista. Ele tem um autismo moderado, de moderado para grave. A gente, há um tempo atrás, viajando, e nós descemos num shopping, tinha uma loja de lingerie. Esse menino, autista, crente, mas autista, ele passava assim. É de invejar. É de invejar. É assim que nós deveríamos fazer. Passar desse jeito. Por quê? Porque ao transitar com o mundo, você vai ter desejos despertados dentro de você. Simples assim. Desejos que podem ser pequenos, desejos que podem ser grandes. Coisas que podem iniciar pequena e que podem terminar grande dentro de você. Nós temos crianças aqui, eu vou evitar alguns exemplos. Tem coisas que são graves, começam de forma pequena. Então o mundo ele tem o poder de despertar isso em nós. Se você, Danilo, se você tiver um amigo que começa a contar uma piadinha suja, que não tem Deus naquilo, ele é amigo? Não. Dá para conversar sobre Deus com ele? Não. Sabe o que vai acontecer com você se você ficar ouvindo aquelas piadinhas? Alguns desejos vão começar a aparecer na tua mente. Você tem 12 anos, você vai ser apresentado para uma coisa da vida chamada sexo, que você ainda não tem idade para ser apresentado. E aí a sua mente pode começar a pensar nesse assunto mais do que deve. Vocês estão entendendo como é que funciona? O mundo desperta aquilo que está dentro de você. Esses dias, eu reúno um grupo de pais, a gente estudando com eles sobre o que é possível para o mundo ou não. Me aguentem, tá? Me aguentem um pouquinho. Particularmente, eu acho que um celular com internet não deveria vir para a mão de um filho de cristão antes dos 15 anos. Por quê? Porque aquilo ali é o mundo. Sem controle remoto. Porque quando o pai e a mãe ainda estão na TV, ó moleque, muda isso daí. Mas ele está no celular, ele está no tablet, ninguém está vendo, ele está ali e ninguém está olhando, só ele que está vendo, e ele navega pelo mundo inteiro. A internet é o mundo dentro da casa da gente. E põe a gente dentro do mundo. Simples assim. E até uma determinada idade, nós não temos condições de dizer não para determinadas coisas. Determinadas coisas simplesmente nos atraem demais. Esses dias, uma criança filha de pastor, de um missionário. Eu posso contar, porque é tranquilo que eu vou contar. A menina de 4 anos de idade. Ela pegou o iPhone da mãe, e essas crianças hoje, né? Olha tudo, navega tudo, sabe tudo. E aí, ela entrou, eu corro o risco de estar enganado no que eu estou contando agora. Ela, se não me engano, ela estava num site, e aí o iPhone tem um pontinho que fica piscando para entrar no YouTube. A criança viu aquela coisinha, pum, apertou. Quando uma visita que estava na casa percebeu, a criança de 4 anos já estava navegando num site pornográfico, com cenas pornográficas. Simples assim. Agora, se é uma menina que tem uma tendência, ela vai criar gosto. Se ela tiver uma tendência de sexo pegar um pouquinho dentro dela, esta cena que ela viu faz isso daqui, na mente dela. E se ela voltar a ver outra, vai fazendo isso daqui.
E a hora que ela tiver 6, 8, 10 anos de idade, ela tem problemas sérios na área sexual. Queridos, eu vivi no mundo. Com 6 anos de idade, eu fui iniciado sexualmente. Com 8 anos de idade, eu era viciado em sexo. Depois eu conto para vocês, numa coisa simples, tranquila, mas eu tive problemas nessa área. Tudo por quê? Tudo porque eu não tinha Cristo, eu permiti transitar com o mundo. Eu fui transitando. E o texto está dizendo com clareza o seguinte: tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, ele vai despertar dentro de você algumas coisas. Vocês estão entendendo? O ideal é que os pais deixassem uma única TV em casa. O ideal é que os pais deixassem um único computador em casa, quando eles têm filhos pequenos. O ideal é que a internet fosse a mais lenta possível. Se desse para pôr uma discada ainda, seria bom demais. Mas não tem mais jeito de pôr uma discada. Então tem que ser assim, a gente tem que entrar nesse mundo muito gradativamente. Por quê? Porque até os 25 anos você não tem clareza do peso que isso pode ter dentro de você. Você não tem clareza. E se você brincar com algumas coisas do mundo, você vai ter desejos despertados dentro de você de forma indevida. Vocês estão conseguindo entender? E aí ele diz assim: ora, o mundo passa, bem como o seu desejo, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, esse posicionamento claro. Os que são mais velhos, o John Piper tem uma definição muito boa do porquê o Facebook foi criado. O John Piper diz que o Facebook é um instrumento poderoso de Deus de juízo. Sabe por quê? Porque quando a gente lá na eternidade falar que não teve tempo, ele vai lembrar o quanto tempo a gente gastou no Facebook. É uma ferramenta útil em situações raríssimas, e a grande parte do tempo aquilo envolve muito a gente. Um disse-me-disse lascado, uma fofocaiada, uma interpretação errada dos fatos que são postados, uma exposição indevida de si mesmo, uma coisa triste de se ver. Não é para jovens gastarem tempo com isso. Não é. É, como eu disse, uma ferramenta, eu entendo muito pouco de computador, uma ferramenta para ser usada em algumas situações muito específicas. Fora disso, você não tem necessidade. Todas essas coisas despertam os desejos dentro de nós. Tudo bem até aqui? Deixe-me dar uma olhada agora em José. Vamos até Gênesis capítulo 37. Deixe-me mostrar para vocês. José tinha 17 anos. José até então ele havia convivido com os pais. E lembra que eu disse para vocês que nós vamos ter que interagir com o mundo? Lembra o que Jesus falou? Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio ao mundo. Nós vamos ter que ir ao mundo. José, aos 17 anos, ele passa pelo mundo em alguns lugares. E eu quero mostrar para vocês esses lugares e depois mostrar a reação que ele teve no mundo diante desses lugares. Olha o primeiro lugar do mundo que ele provou. Versículo 28. Versículo 27. Diz assim: vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Qual o primeiro lugar do mundo que ele conheceu? A caravana dos ismaelitas. Vocês estão entendendo? Ele entrou numa caravana que não tinha nada de Deus, não tinha nenhum parente, não tinha nenhuma proteção, não tinha ninguém guardando ele.
as pessoas vivendo o que era próprio da nação de Ismael perto dele, e ele convivendo com essa situação. Vejam depois, no capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Qual o segundo lugar onde ele conviveu? Ele conviveu no Egito. O Egito na Bíblia é um símbolo do quê? Mundo. Vocês sabem o que significa a palavra Egito no hebraico? Aflição. Porque sabe o que nós vamos ter do mundo? Aflição. Não tem um mais velho aqui, não tem uma pessoa mais velha aqui, que se eu pedir para dar um testemunho, não vai dar um testemunho de que já sofreu coisas pesadas no mundo. Todos nós, que somos mais velhos, já fomos afligidos pelo mundo. Porque esse é o sentido da palavra. José esteve também na casa de Potifar. Mas ele não esteve só lá. José estava na casa de Potifar aos 17 anos de idade. Ele trabalhou na casa de Potifar possivelmente até os 28 anos. Ele trabalhou ali mais ou menos por de 10 a 12 anos. Ele ficou na casa de Potifar. Aí ele foi preso, porque a esposa de Potifar fez uma acusação contra ele. Diz que ele estava assediando ela sexualmente. E ele não estava. Então ele foi colocado no cárcere. E lá ele permanece mais de 2 anos. Deixa eu mostrar o texto. 39, 21. Capítulo 39, versículo 21. Diz assim: o Senhor, porém, era com José. Desculpe, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Queridos, todos vocês já ouviram falar. Uma prisão ensina o quê? O que você aprende numa prisão? Você aprende coisa indevida. José esteve num dos piores lugares que um ser humano poderia estar. E ele conseguiu sair de lá incontaminado do mundo. Ele não foi contaminado pelo mundo. Ele aprendeu a estar sem estar contaminado. Num lugar em que se ensina mentira, se ensina fuga, se ensina agressividade, se ensina malandragem. Ele esteve dentro de um lugar assim, uma prisão. A Bíblia diz que não tem nada novo debaixo do céu. Uma prisão é uma prisão hoje, como era uma prisão há 4.000 anos atrás. É o mesmo lugar. De gente problemática, gente confusa, gente difícil, gente extremamente pecadora. José também esteve num lugar desse. E o último lugar que ele esteve do mundo, ele esteve dentro do palácio de Faraó. Vejam capítulo 41, versículo 38. Desculpa, versículo 40. Administrarás a minha casa. Faraó falou para José. José ficou administrando o quê? A casa de Faraó e todo o reino do Egito. Vocês estão conseguindo entender? Como que José se saiu nesses lugares? Eu vou fechar com isso para vocês entenderem como que a gente se relaciona com o mundo. Vamos lá. Vejam Gênesis 39. Vejam ele na casa de Potifar. Capítulo 39, versículo 8. Ele diz assim: ele, porém, recusou. Versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou. E disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que me passou ele, pois tudo que tem me passou ele às mãos.
ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra? Ele estava na casa de Potifar e ele falava de quem? Danilo, vamos fazer a lição de casa. O que é uma amizade? Qual é a boa amizade? É alguém que fala do quê? José seria uma boa amizade? Porque ele estava na casa de Potifar e ele falava do quê? Vocês estão me entendendo? A mulher assedia ele e ele vira e diz assim, não, como é que eu vou cometer tamanha maldade contra o meu Deus? Ele não tem medo de falar de Deus nos lugares que ele está. Obviamente que a gente fala de Deus com sabedoria, com graça, com entendimento, a gente fala no tempo adequado, da forma adequada, mas a gente dá um testemunho em todo o tempo daquilo que Deus é. Vocês estão me entendendo? O assunto é tão sério que Jesus falou assim, que se alguém se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Ou seja, José, na casa de Potifar, o que guardou ele? Guardou ele o fato dele falar de Deus. Vocês estão me entendendo? Queridos, não tenha medo de falar, não, eu sou cristão. Eu amo meu Senhor Jesus. Eu acredito que tem coisa que é pecado. Eu acredito que se Jesus não me salvasse, meu fim seria triste. Eu acredito em todas essas coisas. Você, ao falar esse tipo de coisa, as pessoas podem te achar um louco, um imbecil, querer te excluir. Não tem problema nenhum. Porque aqueles que te excluírem, que não te quiserem porque você conversa sobre essas coisas, é porque Deus não quer que você seja amigo deles. Vocês estão me entendendo? Desde muito cedo José foi discriminado, inclusive na sua casa. Lá vem o sonhador. Lembra? Lá vem o tal sonhador. Desde muito cedo ele foi discriminado por amar ao Senhor. Com quem que Deus Pai falava em sonhos? Com José. José mantinha uma relação com Deus Pai. Deus falava com ele. E ele foi discriminado dentro da sua própria casa por amar ao Senhor. Só que ele não teve medo disso. Quando ele esteve no Egito, dentro da casa de Potifar, ele falou do Senhor. Ele se posicionou diante do Senhor, falando as coisas, dizendo as coisas que eram necessárias sobre Deus. Vejam, ele no cárcere, capítulo 40. Versículo 7, diz assim: Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? José perguntou isso. Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações. Contai-me o sonho. Ele não virou e falou assim: Não, conta para mim. Ele virou e falou: As interpretações pertencem a Deus. Então, ele saiu da casa de Potifar falando sobre Deus. Ele entrou no cárcere falando o quê? Sobre Deus. Não. Existe um Deus. Existe um Deus que dá sonho. Existe um Deus que interpreta sonhos. Ele levanta pessoas que podem interpretar sonhos, se ele assim o determinar. Ele não tinha medo de falar de Deus no mundo. As pessoas sabiam que ele era cristão. As pessoas sabiam que ele era cristão. As pessoas do teu colégio, da tua faculdade, sabem que você teme ao Senhor? Sabem que você é cristão? Você já deu uma posição de Deus para elas, para essas pessoas? Já falou de Deus para essas pessoas? Querido, se você ainda não fez, você está se relacionando com o mundo de um jeito perigoso. Você precisa dizer. Você não se envergonhe do teu Senhor. Não se envergonhe do teu Senhor. Ele é um amigo único que te ajuda, né? Então se posicione.
Vejam agora ele na casa de Faraó. Diz assim, no palácio de Faraó, capítulo 41, versículo 16. Versículo 14 diz assim: Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim. Não está isso em mim. E aí ele fala de Deus. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Mesmo diante de Faraó, ele não tem medo de falar do Senhor. Gente, Deus é tão interessante. Deus usa cada coisa, às vezes. Nabucodonosor teve um sonho. Ele teve um sonho terrível. E ele chamou os magos. Nabucodonosor, ele era senhor de um império. Suponho eu que ele era um homem muito inteligente, esperto, vivo. Ele vira para os magos dele e dizem: Falem-me do meu sonho. E aí o povo diz: Mas o senhor quer que a gente conte o seu sonho? O comum é o senhor nos dizer o sonho e a gente interpretar. Ele falou: Não. Eu quero que vocês digam o sonho que eu tive. Porque se tem Deus nessa coisa aí, eu quero que vocês digam o sonho que eu tive e qual é a interpretação desse sonho. Aí os magos não puderam responder, ele mandou matar todos os magos e os sábios, inclusive Daniel. Daniel ficou sabendo. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ficou sabendo dessa loucura que Nabucodonosor ia fazer, e ele manda um recado para o rei, e diz assim: Me dê 3 dias, que eu vou orar ao Deus dos céus. Aquele que revela o profundo e o escondido. Daniel capítulo 2. Com ele mora a luz. Maravilhoso aquele texto, que ele fala sobre Deus. E aí depois de 3 dias ele se apresenta diante de Nabucodonosor e conta, não apenas a interpretação, ele conta o sonho que Nabucodonosor teve. Danilo, presta atenção, o Deus que você tem, meu filho, é poderoso. O Deus que você tem é grande. Ele ama você. E Ele quer amar alguns dos seus amigos. Mas para isso, você tem que se levantar como alguém que diz: Eu amo a Deus. Vocês estão me entendendo? Vocês têm que se levantar como alguém que dizem: Eu amo a Deus. Existe um Deus, Criador dos céus, Criador da terra. Meus queridos, isso é próprio de jovem. Jovem é ousado. Jovem é atirado. Jovem pensa coisa que um adulto às vezes tem medo. Jovem se atira em ousadia. Não é à toa que 1 João diz assim, que os filhinhos conhecem o pai. Não, se ele é meu papai, ele vai te visitar, ele vai te abençoar, ele vai de alguma forma falar com você. O jovem, ele é atirado, mas para isso, ele tem que ter a ousadia de se relacionar com esse mundo, trazendo Deus. Ele foi chamado para trazer Deus nessa terra. Eu e você fomos criados, não por vontade dos nossos pais. Nós fomos criados pelo Deus dos deuses, pelo Santo, pelo soberano Senhor. Ele ama essa humanidade, Ele ama a juventude, Ele deseja salvar moços e moças para usar na casa dele mais tarde. Ele ama o pecador, mas para isso, meus queridos, Ele precisa usar vocês como juventude. Ele deseja levantar vocês como jovens, dizendo que existe um Deus. E esse Deus tem um rosto. O rosto dele é Jesus, que me amou, que morreu por mim, que morreu pelos meus pecados. As pessoas precisam ver essa confissão. Amém? Amém? Vejam o versículo 38. Versículo 32, aliás. José novamente diz assim: O sonho de Faraó foi dúplice.
porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. O que ele diz? Faraó, isso daqui que você sonhou é algo estabelecido por um Deus. Gente, o Egito tinha 10 deuses. Vocês lembram das 10 pragas? Sabe por que foram 10 pragas? Porque cada praga era um deus no Egito. O texto de Êxodo deixa claro que Deus julgou os ídolos do Egito. Sabe qual era o primeiro ídolo do Egito? O Nilo. Por isso que a primeira praga foi transformar as águas do rio em sangue. Deus julgou todos os ídolos. José, numa nação idólatra, diante do maior de todos os idólatras da nação, que era Faraó, ele vira e diz: Deus estabeleceu uma coisa que ele vai fazer, Faraó. E o sonho é dúplice, porque Deus se apressa em cumpri-la. Ele não tinha medo de falar de Deus. Gente, que jovem ímpar. Que jovem ímpar foi José. Obviamente, pecador tanto quanto eu e você. Mas um jovem que, à semelhança de alguns outros, Deus levantou em poder na sua juventude, para usá-lo grandemente. Vejam, o versículo 38, diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Aí vem um testemunho de alguém de fora. Nossa, você tem algo diferente. Você tem algo diferente. Faraó disse: você tem o Espírito de Deus dentro de você. Para nós terminarmos, capítulo 47, 45. Agora eu vou dar um princípio para vocês. Deus quer que os jovens se relacionem com o mundo. Qual é o princípio para me relacionar com o mundo? José, os irmãos dele vêm até ele naquele período de fome e buscam alimento. José não se dá a conhecer a eles de imediato. José sofre muito com toda essa situação. José arma 2 situações para eles, mantém um dos irmãos preso ali com ele. Acho eu que aquilo podia ser um ato de maldade de José ou podia ser um ato de saudade de José. Depende do olho com que a gente olha. Eu acho que está mais para saudade do que para maldade. Está muito mais para saudade. Pelo menos eu vou ter um dos meus irmãos aqui que eu posso olhar. Até que os irmãos voltam, José se abre no capítulo 45, fala sobre como está o coração deles, e aí ele manda um recado para o pai dele. Ele manda um recado. É a maneira pela qual José se relaciona. Vocês têm que entender esse versículo sob a seguinte ótica: José é a mais bela expressão de Cristo no Velho Testamento, numa pessoa. Não há figura no Velho Testamento que lembre tanto Cristo quanto José. Foi vendido pelos seus parentes. Lembra o que os judeus fizeram com Jesus? Venderam. Desceu até o cárcere. Jesus desceu para evangelizar os espíritos que estavam em prisão. São muitas, mas muitas as referências que comparam os dois. Olha o que José disse agora. Capítulo 45, versículo 13. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito. E tudo que tendes visto, apressai-vos e fazer descer meu pai para quê? Sabe a maneira pela qual ele se relacionou? Ele tinha que trazer uma glória nessa terra. É como se Jesus virasse, olhasse aqueles 12 que foram formados por ele, ou aqueles 500 que o viram ascender ao céu, ou se Jesus olhasse aqueles 120 reunidos naquela casa quando o Espírito foi descer, e ele virasse para o Pai e diz assim: Pai, olha a nossa glória. Olha quem a gente é, manifestado em 120 pessoas.
manifestado em 500 pessoas, manifestado nesses 12 discípulos, manifestado na minha própria vida. Nós somos colocados no mundo com a expressa finalidade de revelar a glória do Pai. Você está me entendendo? José fez isso. Vai e diz a meu pai toda a glória que eu tenho aqui no Egito. Deus tem que ter luzes espalhadas nesse mundo. Esse mundo ele está morto em trevas. Ele tem que ter luzes espalhadas nesse mundo. A glória dele tem que ser manifestada nesse mundo. Ele me colocou numa sala com 62 pessoas. 4 lâmpadas. Apenas 4 lâmpadas. Mas 4 lâmpadas que iluminaram 62 pessoas. Eu não sei quantos deles vieram a conhecer o Senhor. Deus te coloca num lugar para você ser uma lâmpada, para você ser um grão de sal, para você temperar as pessoas, para você abençoá-las. Você tem que abençoar com paz, com generosidade, com bondade, com boa educação, com sensibilidade, com obediência aos teus pais. Você tem que temperar a tua sala de aula com um lugar equilibrado, doce, com uma pessoa gentil, como é o nosso Deus Pai. Nós somos colocados neste mundo com a expressa finalidade de revelarmos o caráter, a glória, aquilo que Ele é. Vocês estão me entendendo? Agora, queridos, que tristeza. As pessoas que estão dentro das igrejas são os pratos cheios dos psiquiatras. Porque o que deveria ser luz, virou trevas. Porque nós não nos relacionamos com o mundo de um jeito adequado, segundo o que o Senhor quer. E aí eu vou terminar com um versículo, que eu vou começar com esse versículo no próximo mês. Abram em 1 Coríntios, um texto muito conhecido. 1 Coríntios, capítulo 10. Essa vai ser a referência básica do que nós vamos estudar mês que vem. O que nós podemos fazer no mundo e o que nós não podemos. Vejam lá. Capítulo 10, versículo 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei-o tudo para a glória de Deus. Amém? Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa. Deus é manifesto nisso? Danilo, você pode jogar videogame. Pode jogar os teus jogos. Desde que Deus seja glorificado. Jogo de luta, de guerra, de assassinato, Deus não é glorificado. Tirei metade dos jogos. Mas o fato é que Ele não é glorificado. Vocês estão me entendendo? Você pode fazer, mas você vai ter que se perguntar: espera aí, Deus aparece nisso? Deus é glorificado nisso daqui? Esse é o princípio sobre como agir com o mundo para a próxima reunião. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor, ajuda-nos. Nós queremos viver para Ti neste mundo, mas nós precisamos da Tua graça e da Tua ajuda. Revela a cada um dos meus irmãos aquilo que pode ser pecado dentro deles. Ajuda-os a entenderem e a discernirem a Tua voz e a andarem dentro da Tua vontade. Faz isso, Pai. Ajuda cada irmão meu a ser visitado pelo Teu Espírito, a aprender a viver com o mundo incontaminado dele, a não ter amizade nenhuma com o mundo. Senhor, ajuda-nos, eu peço, em nome de Jesus. Amém.